Fala pessoal, tudo bem? Gente, vamos lá? Tecido nervoso. Gostaria que, por favor, que vocês pegassem aí a página 191, beleza? Uma aula muito legal, tomando cuidado que não é sistema nervoso que a gente vai trabalhar, é tecido nervoso. É diferente, lembra? Sistema é o conjunto de órgãos. Então hoje no tecido a gente vai trabalhar com quem? Com as células, lembra? Células nervosas, neurônios, né? Os gliócitos, também chamado de glias, tá joia? Então vai lá, pegando aí a página 191, beleza? Vamos trabalhar uma aula muito massa mesmo, tá? Muito bacana essa aula. Pessoal, deixa eu colocar meu óculos aqui porque eu não enxergo nada. Tecido nervoso, tá? Esquece a apostila, ignora a sua apostila, depois a gente entra nela. Você está vendo aqui uma imagem do cérebro. Na verdade, você está vendo uma imagem do sistema nervoso central. Professor, como é que você sabe disso? O sistema nervoso central, ele inclui tanto o cérebro quanto a medula espinhal, né? Ou também chamada de medula raquidiana. Você pode observar que ali embaixo está escrito medula, e toma cuidado que existem duas medulas, né? Existe a medula oblonga e existe a medula espinhal. A oblonga, né, o antigo bulbo raquidiano, tá? Fica um pouquinho acima da medula espinhal. E logo abaixo a medula espinhal que se estende ao longo da coluna vertebral. Você está vendo aqui uma imagem de perfil, né, do nosso sistema nervoso central. Você tem ali em várias cores, né, divididas, né? Você pode ver ali um roxo, tá? Você tem um verdinho um pouquinho mais com tom um pouquinho mais claro no, né, na região occipital. Então você tem ali na parte frontal, né? Pode até olhar para mim aqui, ó, frontal, parietal, occipital, temporal. Beleza? Existe o hipotálamo, a hipófise, né? O corpo caloso, o cerebelo. A gente vai ver em sistema nervoso que cada um tem as suas funções, não é isso? Cerebelo, por exemplo, responsável pelo equilíbrio corporal, por exemplo, correto? Você vai aprender que a ponte, também chamada de ponte valoril, é uma região de conexão, né, entre o cerebelo, por exemplo, e o córtex, que é a parte cinzenta do cérebro. Enfim, a gente vai trabalhar com isso ainda, tá? Então, só apresentando para você aqui o sistema nervoso central. Olha que imagem fantástica, tá? Aqui você tem um garotinho, né, de costas, só para você ver, né, região posterior dele. Na parte de cima nós temos o cérebro, né, nitidamente dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Olha lá, ó, aqui é o hemisfério direito, aqui é o hemisfério esquerdo, né, existe um sulco, né, separando os dois hemisférios. Aqui nós temos o cerebelo. Ok. Isso que eu estou circulando nesse exato momento aqui, correto? A gente chama de encéfalo. Esse é o encéfalo. Agora, se você descer um pouquinho mais dentro da coluna, olha lá, gente, ó, um fio esbranquiçado que percorre toda a coluna vertebral, olha lá, que interessante, né? Esse fio esbranquiçado, ele tem um diâmetro de mais ou menos 2,5 cm. Essa é a famosa medula espinhal. Beleza? Bom, olha para mim. Se você pegar a sua região cervical, aqui, galera, ó, do pescoço, nós temos na parte posterior divididos em cervical, lombar, torácica e sacral. Acompanha comigo aqui, ó, tá? Olha no desenho. Essa aqui é a região, né, cervical, aqui é a região torácica, aqui é a região lombar e aqui é a região sacral. É isso mesmo que você ouviu, sacral. Se você pegar desde a primeira vértebra até o último ossinho da sua bunda, que é o cóccix, lembra? São 33 vértebras, 33 ossinhos, né, um em cima do outro. E interessante que entre um e outro, lembra, já te ensinei em tecido cartilaginoso, existe a cartilagem fibrocartilaginosa, né, para poder amortecer uma vértebra ou outra. Tá, agora eu quero que você olhe para mim, olha para mim. Pronto, só para você entender. Eu estou com uma das vértebras, então nós temos 33, peguei uma ali da região lombar. Por exemplo, peguei uma, olha a minha mão, certo? Você pode perceber que ela está aqui na horizontal. Ó o que eu vou fazer agora, ó, tô com a vértebra na mão, faço isso aqui, ó. Eu vou virar para me dar uma olhada nessa vértebra. Quando eu viro a vértebra e olha lá que massa, ó, é a segunda imagem. Essa segunda imagem que você está vendo aqui é uma das vértebras. E olha que legal, ó. É como se eu tivesse pegado e realizado uma secção. Fica olhando, ó. Essa é a medula espinhal, correto? Então essa medula espinhal que eu tenho aqui do lado esquerdo, né, essa medulinha branca de 2,5 cm, se eu olho ela transversalmente, essa é a medula espinhal. Então, ó, essa aqui, inclusive, vocês vão aprender daqui a pouco, a gente chama de substância branca, onde ficam as neurofibras, lembra? Dendritos, axônio. E aqui nós temos a substância cinzenta, bem no meio, viu ali a cinzenta? Dá para ver, né, pessoal, nitidamente. Vou até pintar, ó. Essa é a substância cinzenta. Olha que massa, ó. Professor, o que é que a gente tem nessa substância cinzenta? Bom, na cinzenta é onde se localizam os corpos celulares dos neurônios.
Certinho? Daqui a pouco eu vou mostrar aí os corpos celulares para você observar. Então, ó, já vou adiantar logo, porque daqui a pouco eu vou ter que falar mesmo, tá? Mas não copia ainda. Professor, como é que é o nosso cérebro por fora? Vem comigo. Por fora, ele é cinza. Por dentro, ele é branco. Então eu tenho cérebroencéfalo, substância cinzenta por fora, substância branca por dentro. Vamos agora para a medula espinhal. Agora é o contrário. A medula espinhal é substância branca por fora e substância cinzenta por dentro. Não copia, que eu tenho um tópico específico para isso. Esquece a apostila. Olha que imagem fantástica. Olha que imagem fantástica. Você vê nitidamente lá em cima o encéfalo, né? Tá bom? Aí eu estou circulando aqui para você, esse é o encéfalo. E ao longo do encéfalo, né, se estende a famosa medula espinhal. Olha que massa. Dentro da coluna vertebral. Professor, e esses fios, né, esses nervos, né, que estão se ramificando? Gente, os nervos que partem do sistema nervoso central, quem que é o sistema nervoso central? Vamos de novo. É o encéfalo mais a medula espinhal. Os nervos que partem, né, do nosso sistema nervoso central, a gente chama de sistema nervoso periférico. De novo, a gente vai aprender isso em sistema. Nem sei nem por que eu estou entrando, mas eu acho importante para você já ficar um pouquinho por dentro da situação. Professor, explica melhor. Tá, olha para cá. Olha do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo, você tem, ó, estou circulando para você, ó, olha lá, ó. Isso que eu estou circulando a gente chama de sistema nervoso central. O sistema nervoso central envolve quem? Né? Ele envolve o encéfalo, que é a parte superior, mais a medula espinhal. Perfeito. Olha a medula espinhal aqui, que massa, ó. Olha que legal aqui, eu estou contornando ela, ó. E essa medula espinhal fica aqui dentro, galera, ó, das vértebras. Quantas vértebras mesmo eu falei que nós temos? Alguém lembra? Quantas vértebras? Fala aí. Vai, mentalmente. Isso aí. 33 vértebras. Professor, e esses nervinhos que estão saindo da medula espinhal? Vamos para a segunda imagem, então. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho o cérebro, aqui tem o cerebelo, que é o encéfalo, juntando os dois, e logo mais em amarelinho eu tenho a medula. Professor, dá um nome para esse conjunto todo aqui. Beleza, sem problema. Sistema nervoso central. Agora, olha lá, gente, ó, ao longo do braço, né, do seu tronco, seu tórax, olha lá, ó, ao longo dos seus membros inferiores, membros superiores, esses nervos fazem parte do sistema nervoso periférico, que você vai aprender depois no sistema, que tem o somático, né, tem o somático também chamado de voluntário, e tem o sistema nervoso periférico autônomo. Lembra? Simpático, parasimpático, a gente vai aprender isso ainda. Aí eu fiz questão de colocar na segunda imagenzinha, né, como eu tinha feito daqui a pouco, agora atrás ali para você, região cervical, região torácica, região lombar, e aí eu não coloquei aqui, mas bem aqui existe uma outra região, chamada de região sacral, que é onde fica um osso chamado sacro, e na ponta do sacro, a extremidade, o cóccix. Né? Aqui nós temos o nervo da coxa, que é o nervo femoral, nervo ciático, né, um dos maiores nervos da sua perna, e o nervo tibial. Bom, enfim, não precisa copiar isso, é só para a gente dar né, uma entrada no conteúdo. Olha que imagem bacana, ó. Aqui você tem o sistema nervoso central, viu? Encéfalo e medula. Agora você tem o sistema nervoso periférico. Beleza? E somando tudo, sistema nervoso simplesmente. Tá joia? Então vamos lá, todo mundo comigo aqui, por favor. Página 191, lá em cima. Características gerais. Encéfalo possui cerca de 1,4 quilos. Certo? 1,4 quilos. Cara, é quase 1,5 kg de cérebro. Pensa. Né? E uma curiosidade, né? Eu já tinha falado isso para você quando eu dei a parte de evolução, lembra? Nós tivemos aí hominídeos que tinham 300 centímetros cúbicos de cérebro, foi para 400, foi para 500, foi para 800, foi para 1.000, até chegar em 1.400 a 1.450 ou até 1.500 centímetros cúbicos, que seria o Homo sapiens sapiens, nós. Beleza? Pessoal, às vezes sai um pouquinho de som aqui, porque a gurizada aqui também tá estudando, tá bom? Mas vamos lá, até o cachorro tá latindo ali também. Mas vamos continuar, bora lá. Possui cerca de 1,4 quilos nas pessoas adultas. Localiza-se, é claro, na caixa craniana. Mais uma vez, é isso que eu estou falando, ó. Tá? Esse é o encéfalo, que envolve todo o cérebro. Olha lá, ó, mais a medula mais o cerebelo. Então, professor, quem que está dentro do encéfalo? O cérebro e o cerebelo. Isso é encéfalo. Agora vamos para a medula espinhal, ali no garotinho, ó. Né, a medula espinhal, ou então aqui nessa imagem, né, olha aí, ó, essa é a medula espinhal. Olha que massa.
Ela possui forma cilíndrica com cerca de 2,5 de diâmetros, 2,5 centímetros de diâmetro. Localiza-se no interior da coluna vertebral, 33 vértebras. Em nós, tá? Humanos. Nervos. Bom, gente, os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico, lembra? São fios esbranquiçados e finos, que se ramificam e atingem todas as regiões do corpo. Agora, pessoal, ó, isso aqui é um nervo. Isso aqui é um nervo. Confirma? Isso aqui é um nervinho. Olha lá, isso aqui é o nervinho que eu estou pintando. Você percebeu que aqui tem uma dilatação? Aqui tem outra, aqui tem outra. Cada dilatação dessa a gente chama de gânglio, tá ok? Gânglio, na verdade, é um emaranhado de células nervosas, um conjunto de células nervosas. Então, põe lá para mim. Gânglios nervosos. Pequenos nervos, são pequenos nervos, volta, falei errado. Pequenas dilatações, desculpa, corrigindo. São pequenas dilatações, então cada dilataçãozinha dessa, né, é um gânglio, presentes em certos nervos. Bom, divisões do sistema nervoso humano, já falei para você. Sistema nervoso central que envolve o encéfalo e a medula espinhal. Queria que você grifasse espinhal, jogasse uma flechinha para cima, né, e colocasse essa palavra que eu vou colocar aqui em cima, ó. Raquidiano. Medula espinhal, né, ou medula raquidiana. Raquidiana. Beleza, galera? E o sistema nervoso periférico envolve nervos e gânglios. Bom, agora eu vou começar em tecido nervoso, eu vou falar das células. Se vocês estão vendo aqui, você está vendo uma célula em azul, que é o neurônio, certo? E dá para ver uma outra célula mais clara, né? Mais clarinho, um marronzinho bem clarinho, que eu até coloquei algumas aqui. Olha lá, ó, o astrócito, tá? Aqui embaixo, ó, o oligodendrócito, que daqui a pouquinho a gente vai chamar de célula de Schwann, a micróglia. Então são dois tipos. As células azuis, né? Elas correspondem em média a 10% do nosso sistema nervoso. Envolve os neurônios. E as células, né, em marrom um pouquinho mais claro, oligodendrócito, micróglia e astrócito, em torno de 90%. Então lê lá embaixo para mim. Células do tecido nervoso. É composto por neurônios, que apresentam cerca de 10%. 10% das células que o constituem. E pelos gliócitos, ou glias, né? Anteriormente eram chamadas de neuróglias. Formam os outros 90%. Não precisa colocar o nome astrócito, nem micróglia, nem oligodendrócito, que lá na frente tem um espaço apropriado para isso. Bom, vamos começar? Vamos falar primeiro desses 10% que correspondem aos neurônios. Gente, esquece a apostila, tá? Quero que você preste muita atenção. Aqui tem um neurônio que é exatamente o neurônio que vai estar do outro lado daqui a pouco na tua apostila. Não é para você copiar nada, fica tranquilo, tá? Professor, o que eu preciso saber? O neurônio, basicamente, ele é formado de 3 estruturas básicas. Quais são? Os dendritos, né, que são essas ramificações. O núcleo celular, que na verdade aqui, o núcleo celular fica dentro dessa estrutura circular, tá vendo? Que a gente chama de corpo celular. Então vamos lá. Primeiro, o mais importante primeiro, dendritos. Segundo, corpo celular. Terceiro, acompanha comigo, o terceiro é isso aqui, ó. O terceiro é essa região, olha lá, ó, contínua, né, que se estende ao longo do neurônio, que a gente chama de axônio. Então vamos lá mais uma vez, tá? Vou até fazer o seguinte aqui, depois eu vou copiar para você, fica tranquilo. Eu vou apagar isso aqui e vou deixar os 3 mais importantes para você não esquecer. Então, toda vez que falar quais são os constituintes básicos de neurônio, qual é a resposta? Dendrito, corpo celular e axônio. Basicamente isso, correto? Pega a tua apostila, vamos lá. Os neurônios são células especializadas na condução de impulsos nervosos. Beleza, que a gente vai falar. Polarização, despolarização, repolarização, que são alterações elétricas que se propagam pela membrana plasmática. E aí, ó, já vou até avisar, não copia. Tem tudo a ver com transporte ativo. Quem já estudou transporte ativo, eu vou comentar daqui a pouquinho ali na frente, mas eu quero que você pegue o seu, já dá uma adiantada lá em citologia, transporte ativo. No transporte ativo, usa-se muito ATP, lembra? Adenosina trifosfato. Não pode esquecer, qual é o íon mais importante dentro da célula? Potássio. Fora da célula, sódio. Lembra? Bomba de sódio e potássio. Tem tudo a ver com neurônio, tem tudo a ver com músculo. Daqui a pouco eu falo.
Muito bem, vamos continuar. Os neurônios estão localizados no encéfalo, na medula espinhal, nos gânglios nervosos. Gente, tem neurônio que sai do teu cérebro e vai até a ponta do dedão do teu pé. Só para você ter ideia, tá? De tão grande que às vezes ele pode ser. Muito bem, os constituintes básicos dos neurônios são, basicamente, vai lá, dendrito, corpo celular e axônio. Fechou? Dendrito, corpo celular e axônio. Eu queria que você fosse aí no rodapé da tua apostila e coloca assim para mim, ó. Já vou adiantar logo uma palavra que a gente vai usar ali na frente. Põe bem assim, ó. Neurofibras. Toda vez que falarem para vocês as neurofibras de um neurônio, professor, quem são as neurofibras? As neurofibras são dendritos, tá aqui, ó, dendritos e axônios. Então, se você pegar os dendritos, se você pegar os axônios juntos, a gente chama isso de neurofibras. Então, falou em neurofibras, você está falando do dendrito e do axônio, tá ok? Professor, mas é só isso? Vira a tua folha. Não, calma aí, calma aí. Eu coloquei basicamente. Então, basicamente, ele tem dendrito, corpo celular e axônio. Confirma? Basicamente é isso. Agora, não é só isso, tá? Bom, ali atrás eu coloquei dendrito, corpo celular e axônio, mas dá uma olhada. O neurônio, ele também pode apresentar, tá? Essa célula todinha que você está vendo aqui, ó. Ó, vou pintar para você, tá vendo? Essa célula todinha que você está vendo aqui, ó, tá? A gente chama de célula de Schwann. A célula de Schwann, na verdade, ela é conhecida como oligodendrócito. Já estou adiantando algo que eu vou falar daqui a pouquinho. Oligodendrócito. Professor, o que é um oligodendrócito? Você lembra? Falei aqui atrás para você, olha lá, ó. Astrócito, micróglia e oligodendrócito. Essas são gliócitos, tá? Eu estou aproveitando essa imagem, já estou colocando o nome dela aqui. Aí existe uma região, que é essa que você está vendo na parte superior, tá vendo? Ó, que faz parte do oligodendrócito, tá? A gente chama de bainha de mielina. É riquíssima, riquíssima em lipídios. Lembra? Riquíssima em lipídios. Bom, agora vamos lá. Aqui tem um estrangulamento, aqui tem outro estrangulamento, aqui tem outro, vai acompanhando. Aqui tem outro estrangulamento, aqui também tem outro, tá vendo? Cada estrangulamento desse a gente chama de nó de Ranvier ou nódulo de Ranvier. Tá ok? Vamos de novo então? Vamos de novo então? Quais são as estruturas que eu posso encontrar no neurônio? Esse neurônio aqui tá completinho, completinho. Vai lá. O que ele tem? Ele tem dendritos, ele tem, vai lá comigo, corpo celular, quero que você grife na tua apostila, ele tem axônio, e aí ele tem os anexos. Quais são? O estrangulamento, nó de Ranvier, a célula de Schwann, também chamada de oligodendrócito, a gordurinha que é a bainha de mielina. Professor, e essa terminaçãozinha aqui que tem, olha lá, ó, vesículas dilatáveis. Bom, sabe o que tem nessas vesículas aqui que a gente vai ver no final da aula de hoje? Neurotransmissores, lembra? Adrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, glutamato, tá certo? Então, aqui nessas dilatações existem os mediadores químicos. Outro nome, professor? Neurotransmissores. Professor, como é que chama toda essa região? Essa região todinha a gente chama de telodendro. Já pode colocar na tua apostila. Telodendro. Galera, tem um neurônio aqui completinho. Completinho, completinho, completinho. Tá ok? Vamos continuar? Ok, legal. Bom, eu falei isso agora ali atrás, vamos lembrar? Eu estou falando do cérebro, tá? Quando eu falar do encéfalo, vamos falar de encéfalo. Encéfalo, encéfalo envolve o cérebro e o cerebelo. Professor, como é que é o cérebro por fora? Por fora ele é cinza, lembra? É o tal do, como é que é o nome, pessoal? Córtex. E por dentro ele é branco. Professor, o que é que tem mesmo na substância cinzenta que você falou ali atrás? Bom, galera, na substância cinzenta é onde você encontra, né, o corpo celular do neurônio, né? Na verdade, são vários, né? Milhões, 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 milhões. Corpos celulares de neurônios, tá? Em média de 100 bi, né? Milhões de neurônios que nós temos, em média. Bom, agora vamos lá. Então, o nosso encéfalo ele é cinza por fora e branco por dentro. Professor, o que é que tem na parte branca? Ah, na parte branca? Na parte branca ficam as neurofibras. Ah, você não falou disso. Claro que eu falei. Você acabou de anotar ali atrás, ó. Olha lá, ó. Neurofibras. Quem que tem nas neurofibras? Os dendritos e os axônios. Então, volta lá. Na parte branca do encéfalo, neurofibras. Na parte de fora, onde é o córtex, na parte cinzenta, o corpo celular. Certo? Corpos, né? Vamos agora para a medula espinhal. Você já viu ali que eu já falei.
A medula espinhal é branca por fora, onde ficam as neurofibras. E ela é cinza por dentro, é o inverso, onde ficam os corpos celulares. Então, ó, pega a tua apostila para mim. Vai lá, eu estou na 192. Substância cinzenta e branca. O encéfalo humano apresenta substância cinzenta e substância branca. Substância cinzenta, constituída por uma camada externa, falei ali, ó, externa de cor cinza, onde se encontram os neurônios encefálicos e certos tipos de gliócitos. Na parte cinzenta você tem neurônios encefálicos, né, corpos celulares, e gliócitos. Professor, quais são os gliócitos? Lembra lá atrás? Oligodendrócito, micróglia e astrócito. Só coloca gliócitos, também chamado de glias. Substância branca, constituída por uma camada interna de cor branca. É verdade, o encéfalo é branco por dentro. Onde se encontram as neurofibras. Tá aqui, ó. Neurofibras. Dendritos e axônios. Beleza, galera? Tranquilo? Aí eu fiz aí um retângulozinho, coloquei para você para te ajudar, ó. O encéfalo é cinza por fora e branco por dentro. E a medula espinhal é o inverso. É branco por fora e cinza por dentro. Passa um marca-texto, destaca, tá ok? Bom, galera, vamos agora falar dos tipos de neurônios. Eu quero que você olhe o tipo de neurônios. Existem 3 tipos de neurônio: multipolar, bipolar e pseudo-unipolar. Esquece a apostila. Professor, o que é multipolar? Vamos olhar aqui? O multipolar é aquele que tem, vem comigo, ó, ele tem um axônio só tem um axônio. E, olha lá, galera, ó, vários dendritos. Então pega a apostila, lê lá. Neurônios multipolares apresentam apenas um axônio e vários dendritos. Galera, marca um asterisco. Isso aqui cai. Já caiu isso aqui na UFMS, se não me engano, no vestibular de 2016 ou 2015, tá? Coloca. Multipolares, um axônio e vários dendritos. Professor, e agora? E o bipolar? O bipolar é o seguinte, vem comigo, ó. Olha primeiro. Ele tem um axônio e um dendrito só. Nossa, professor, tem vários. Não, só tem um. Ó, você pode ver que tem um só que se ramificou. Então é um axônio e um dendrito. Então, neurônios bipolares apresentam apenas um axônio e um dendrito. Escreve lá. Um axônio e um dendrito. São os principais responsáveis pela condução das informações captadas pelos órgãos do sentido, lembra? Olfato, visão, paladar, audição, levando eles para o sistema nervoso central. E agora, nós estamos no pseudo-unipolar. Cuidado agora, aqui é simples também, mas tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. O pseudo-unipolar é quando o axônio se liga diretamente com o dendrito. Vou usar falando alto aqui. Então, galera, é quando o axônio se liga diretamente com o dendrito. Ó, pode ver que é uma conexão só, você viu? Ó o corpo celular aqui do ladinho, ó. Então, quando o axônio se liga diretamente com o dendrito, você chama de pseudo-unipolar. Inclusive, sabe o que você pode chamar isso aqui? Você pode chamar de dendraxônio, ou seja, dendrito unido com axônio. Dendraxônio. Então, vamos lá. Neuros pseudo-unipolares apresenta apenas uma só neurofibra. É verdade. O dendrito já está conectado direto com o axônio. Às vezes chamada de, põe o nome do lado que eu escrevi lá, ó, dendraxônio. Dendraxônio. Beleza? Então são 3 tipos de neurônio: multipolar, bipolar, pseudo-unipolar. Pessoal, vamos lá então. Bora. Olha que massa agora, ó. Gliócitos, ou também chamado de glias. Gliócitos, ou também chamado de glias, tá ok? Ah, ele tá falando de tudo. Não, eu não tô falando de tudo, não. Eu tô falando só dessas células que vocês estão vendo de coloração um marrom um pouquinho claro. Lembra? Gente, 10% dos neurônios, 10% das nossas células do tecido nervoso são neurônios. E 90% são os gliócitos, chamados de glias. Antigamente, as glias ou gliócitos eram chamadas de neuroglias. Tá ok? Neuróglias. Deixa eu adiantar uma coisa para você aqui que é importante. Você já viu aquela história que às vezes o pessoal fala, nossa, o fulano, né, ele sofreu um acidente, perdeu massa encefálica. Ok, perdeu massa encefálica. 6, 7 meses depois, né, ele viveu, né, não morreu, vamos supor, nessa situação. 6, 7 meses depois, foi feita uma ressonância magnética e, aparentemente, o cérebro do paciente, entre aspas, voltou ao normal. Nossa, estava faltando uma parte de massa encefálica, agora está inteiro.
que aconteceu? Gente, neurônio não se regenera. Os neurônios que ele perdeu, perdeu. É a mesma coisa quando você ingere álcool. Quando você ingere álcool, né, milhares de neurônios morrem. Morreram. Eles não têm capacidade de regeneração. Agora, os gliócitos ou glias têm capacidade de regeneração. Então, aquele fulano lá que perdeu massa encefálica, correto? Alguns meses depois, aparentemente, parece que voltou tudo ao normal. Na verdade, foram os gliócitos que se multiplicaram e repuseram a área que foi perdida. Mas os neurônios não. Se naquela área que ele perdeu, né, ele danificou a visão dele, ele perdeu a visão, mesmo que a região se regenere, que seriam os gliócitos, ele vai continuar com a visão perdida. Muito provavelmente, porque neurônio não se reproduz, não se regenera. Bom, então vamos lá. Para que serve então os gliócitos? Eu quero só dar um geral aqui. Ele serve para defender o nosso sistema nervoso central. Ele serve para nutrir, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho que o astrócito ele nutre. Ele serve para proteger, correto? Então vamos lá. Pega a tua apostila. Virou a página, né? Gliócitos. Põe lá para mim, glias também. São células especializadas em, grifa, sustentar, nutrir e proteger os neurônios. Nos primeiros anos de vida, o tamanho do encéfalo aumenta. É verdade, o tamanho do encéfalo aumenta pela multiplicação, ou seja, mitose, pela multiplicação dos gliócitos, já que o número de neurônios se mantém praticamente constante. Cerca de 100 como eu falei ali atrás, 100 bilhões de neurônios, né, desde o nascimento. Vamos por etapa agora? Agora eu quero que você foque só no astrócito. Eu quero que você foque aqui, ó, só nessa célula. Gente, você viu que interessante essa célula? Ela tem vários prolongamentos, você percebeu? E olha que legal, ó. Ela conecta, pode ver, ó, ela conecta o neurônio em azul com o vaso sanguíneo. Você viu que massa? O astrócito faz a conexão entre quem e quem? Entre vaso sanguíneo e o neurônio. Então já está na cara o que ele faz, né? Ele pega os nutrientes que estão passando no vaso sanguíneo, água, proteínas, lipídios, carboidratos, sais minerais, correto? E envia para os neurônios. O sangue não entra em contato direto com o neurônio. Existe uma ponte fazendo isso. Quem é a ponte de conexão? É a célula chamada astrócito. É a maior célula, né? É o maior gliócito que existe. É o astrócito. Então põe lá para mim. O astrócito apresenta um maior tamanho. Pode colocar. Maior tamanho e apresenta grande número de prolongamentos citoplasmáticos. Além de estabelecer ponte nutritiva entre o sangue e os neurônios. Entre o sangue e os neurônios. Dão sustentação física ao tecido nervoso e participam da recuperação de lesões. Preenche espaços decorrentes da morte de neurônio. Aquela história que eu te contei de perda de massa encefálica. Tá, esse é o astrócito. Agora nós vamos falar do oligodendrócito. Esse cara aqui embaixo, ó. Esquece a apostila. Olha o oligodendrócito. Ele tem menos prolongamento, tá vendo? Se eu comparar com o astrócito, ele tem menos. Professor, ele tá ligando quem com quem? Você já viu, ó. Ele liga um neurônio a outro neurônio. E você percebeu que ele, olha lá, ó, forma uma gordurinha? Olha lá, ó, forma uma gordurinha. Essa gordurinha eu falei o nome para você agora ali atrás, você lembra? É a tal da, como é que é o nome? Bainha de mielina, tá? Inclusive, eu te falei ali no começo da aula que o oligodendrócito tinha outro nome. Qual que era o nome dele? Célula de Schwann, certo? Olha aqui, galera, ó, olha aqui, ó. Esse é o oligodendrócito, ó. É a célula de Schwann. E essa é a gordurinha que ele forma. Ó. Como é que é o nome da gordurinha? É a bainha de mielina, correto? É a bainha de mielina. Então, de novo, ó, o oligodendrócito, chamado de célula de Schwann, certo? Une um neurônio a outro e ele acaba envolvendo o axônio do neurônio com bainha de mielina. Como é lipídio, daqui a pouco vocês vão entender, o lipídio ele é polar ou apolar? Alguém lembra disso? Ele é apolar, ele não tem carga elétrica, ele atua como isolante. Daqui a pouco vocês vão ver isso. Então, ó, oligodendrócitos são células menores que os astrócitos e apresentam menor quantidade de prolongamentos celulares. Formam um envoltório nas neurofibras, denominado, como é que é o nome do envoltório? Bainha de mielina. Bainha de mielina. Escreve lá. Bainha de mielina, ou coloquei lá, ó, extrato mielínico. Não esquece, hein? Rico em lipídios. Rico em lipídios.
E agora eu cheguei na outra, que é a micróglia. Galera, na verdade, olha a micróglia aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo ela aqui, né? A micróglia ela atua como um glóbulo branco, né? Ela atua como se ela fosse aqui um glóbulo branco. Ela vai envolvendo, englobando restos celulares mortos por aquele fenômeno, como é que chama? Aquele que quando o Robson senta na cadeira e ele engole a cadeira, como é que é o nome do fenômeno? Fagocitose, lembra? Fagocitose, englobamento de partículas sólidas. Defesa, essa é a micróglia. Então, põe lá, as micróglias são células pequenas, são especializadas em fagocitar dendritos e restos celulares presentes no tecido nervoso. Cuidado, não é um glóbulo branco. É como se fosse um glóbulo branco. Eu fiz uma analogia, correto? Ele realiza fagocitose. Ele faz parte do tecido nervoso. O glóbulo branco é do tecido qual? Conjuntivo. Beleza, galera? Tá tranquilo? Beleza? Essa aula é tranquila, gente. Essa aula é muito legal. É uma das melhores aulas que tem para se estudar, é tecido nervoso. Quer ver que massa agora? Eu acredito que vocês já ouviram falar disso, né? Neurofibras mielinizadas e neurofibras amielinizadas. Gente, olha que massa. Você viu aqui em laranja? Aqui em laranja, tá? Eu coloquei para você a bainha de mielina, lembra? Lembra que eu te falei que a abelhinha de mielina, ela é, como é que é? Apolar? Olha o que acontece. O impulso nervoso, ele chega aqui pelo dendrito. Ó. Primeiro, ele chega pelo dendrito. Isso é normal, correto? Do dendrito, ele se desloca para o corpo celular. E aí ele entra no axônio. Só que olha o que vai acontecer. Ó. A propagação do impulso nervoso vem, chega aqui e para. Professor, por que parou? Parou, pessoal, porque a bainha de mielina ela é lipídica, lembra? Então ela é apolar. Ela não tem carga elétrica. Ela é isolante. Puxa, professor, e agora? O que vai acontecer com o impulso nervoso? Bom, lembra que eu te falei que aqui tem um nozinho? Como é que chama? Nó de Ranvier, nó de Ranvier, nó de Ranvier. Nesse nó de Ranvier existe um espaço, certo? Um espaço onde só tem o axônio mesmo. Então, o que acontece com o impulso nervoso? Ó, ele salta. E agora, professor? Salta de novo. Salta de novo. Fica olhando. E vai saltando. E vai saltando. Vai saltando. Até chegar lá na extremidade. Vai acompanhando comigo. Certo? Então, o impulso nervoso chega aqui e a partir de agora ele continua. Certo? E logo em seguida, vocês vão ver que os neurônios não se encostam, começa tudo de novo. Tem até uma região, que não é para copiar o nome agora, chamada de sinapse, certo? É uma região entre um neurônio e outro, por exemplo. Se for entre neurônios, você chama de sinapse neuronal. Se for entre o neurônio e o músculo, você chama de sinapse neuromuscular. Se for entre o neurônio e uma glândula, você chama de sinapse neuroglandular. Bom, então você viu o que aconteceu? O impulso nervoso aqui, ele não foi contínuo, ele foi saltando, 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 saltando. Então, a gente chama de impulso saltatório, saltatório. Ah, professor, ele não foi contínuo, né? Não, ele não foi contínuo. Então, é um impulso nervoso descontínuo, correto? Professor, ele é rápido ou ele é lento? Bom, se você comparar uma neurofibra que tem bainha de mielina com uma que não tem, ele é extremamente rápido. Pessoal, a velocidade de um impulso nervoso, para você ter ideia, sente o drama, ó, é aproximadamente 200 metros por segundo. É uma velocidade extremamente elevada. Certo? Tá, então vamos lá. Eu quero que você pegue a tua apostila. Neurofibras mielinizadas, é essa aqui. Apresenta envoltório de proteção, quer dizer que tem bainha de mielina, por isso que é mielinizadas, né? Eu estou falando primeiro da neurofibra mielinizada, grifa para mim, mielinizada. Ao longo de seu comprimento, uma neurofibra mielinizada apresenta interrupções no extrato mielínico, denominado, como é que chama? Nó de Ranvier. Lembra? Esse estrangulamentozinho aqui, ó, né? É um espaço. Você chama de nó de Ranvier. Ou, continue na apostila, ou nódulo de Ranvier. Beleza? Ou nódulo de Ranvier. Tá aí. Pronto. Muito bem, muito bem, muito bem. O impulso nervoso propaga-se descontinuamente ao longo da membrana do neurônio. Aí eu coloquei ali embaixo para você no retângulo, ó, a propagação é mais rápida
que neurônios não mielinizados. Se você quiser depois colocar essa sequência que eu fiz da setinha em vermelhinho, né, que entra pelo dendrito, corpo celular, e fazendo essa saltatória que eu fiz, ó, vai pulando, 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 fica legal para você entender. Essa é a mielinizada. Professor, qual que é a outra? Bom, a outra, vira a tua folha. A outra é a não mielinizada. Não mielinizada. Como é que funciona? Ué, não tem banha de mielina. Então vem comigo. O neurônio, o impulso nervoso entra, corpo celular, e aí ele vai para o axônio. Tá vendo aqui, pessoal? Ele não vai saltando. Então quer dizer que ele é não saltatório. Ele não tem bainha de mielina. Se ele não é saltatório, quer dizer que o impulso é contínuo. Gente, o fato ali atrás de saltar, ele vai saltando, 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 a velocidade torna muito maior do que esse que não salta. Ele vai seguindo o fluxo continuamente. Então, nesse caso, ele é mais lento. Eu vou te mostrar aqui um GIF muito legal comparando os dois. Quer ver? Primeiro vamos para a tua apostila. Neurofibras não mielinizadas. Não apresentam envoltório de proteção, quer dizer que não tem bainha de mielina. Ok. O impulso nervoso propaga-se continuamente, ao longo da membrana do neurônio. A propagação é mais lenta que as neurofibras mielinizadas. Põe no retângulo. Gente, olha que gif massa, ó. Olha que legal, pessoal. Olha essa imagem em cima. Em cima tem bainha de mielina, não tem? Olha o impulso nervoso se deslocando. Ó. Compara o de cima com o de baixo que não tem bainha de mielina. Aquele que não tem bainha de mielina, o impulso nervoso é mais lento. Aquele que tem bainha de mielina, que é essa imagem de cima, olha só a velocidade, ó, ele vai muito mais rápido. Então não esqueça, aquele que é mielinizado, saltatório, a velocidade de impulso é maior. Aquele que não tem bainha de mielina é mais lento, né? Como eu disse, né? Contínuo, a velocidade de propagação do impulso é menor. Tá bom? Bom, vamos lá. Agora chegamos numa parte muito legal, tá? Eu quero que vocês, por gentileza, já adiante um conteúdo de transporte ativo, tá bom? Eu disse agora no começo da aula que dentro de uma célula há grande quantidade de potássio e fora de uma célula há grande quantidade de sódio. Então, no meio extracelular, riquíssimo em sódio. No meio intracelular, riquíssimo em potássio. Correto? Professor, o potássio ele entra do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Quando ele entra do menos para o mais, gente, ele gasta muita energia. Ele gasta ATP. Eu chamo de transporte ativo. O sódio é a mesma coisa. O sódio sai de onde tem menor quantidade de sódio e vai para onde tem maior quantidade de sódio, maior concentração. Então, de novo, ele sai do lugar de menor concentração e vai para o lugar de maior concentração. Também gasta ATP, correto? Aí eu chamo de transporte ativo. Aí eu aproveitei e coloquei aqui em cima. Professor, isso correu o inverso. E se o sódio voltar? Bom, aí ele vai voltar do mais concentrado por menos. Então ele não gasta energia. Não tem ATP. Aí é transporte passivo. A mesma coisa é o potássio. Se o potássio sair da célula, ele sai do mais concentrado para o menos concentrado. Então também não gasta ATP, também é transporte passivo. Bom, a gente não vai falar disso ainda, é bomba de sódio e potássio, eu tenho que explicar com mais detalhe, tem muito mecanismo envolvido, ATPase, mitocôndrias. O que eu quero que agora, nesse momento, você não esqueça, de forma alguma, dentro de uma célula, meio intracelular, a maior concentração de potássio. No meio extracelular, ou seja, fora da célula, a maior concentração de sódio. E isso só acontece devido a um mecanismo chamado de transporte ativo. É isso que eu quero que você foque. Eu vou começar agora a falar impulso nervoso para você. Eu quero que você, com calma, esqueça a apostila e vamos com calma. Para falar em impulso nervoso, eu tenho aqui um neurônio. O neurônio ele tem membrana plasmática, correto? Membrana plasmática, ok. Então, lembra que eu te falei que existe uma sequência? O estímulo nervoso, ele vai entrar exatamente por onde? Lembra? Primeiro ele entra pelo dendrito. Do dendrito ele migra para o corpo celular. E aí ele entra no axônio, correto? Você pode ver que aqui por dentro ó, é o axônio. Confirma? Bom, professor, o que é que tem aqui dentro do neurônio, dentro do axônio? Bom, dentro do axônio há uma grande quantidade de potássio. Fora do axônio, há uma grande quantidade de sódio. Fora do axônio, há uma grande quantidade de sódio. Só que tem um detalhe, pessoal. Tem muito mais sódio fora, do que potássio dentro.
Então, se eu comparar potássio com sódio, raciocina comigo. Se eu tenho menos potássio dentro do axônio e mais sódio fora do axônio, é como se dentro do neurônio fosse eletricamente menos positivo. O potássio é positivo, o sódio é positivo, certo? Então, como eu tenho mais sódio fora e menos potássio dentro, é como se dentro do axônio fosse menos positivo. Sacou? Então é mais positivo fora e menos positivo dentro. Então, quando o neurônio está em repouso, esquece a apostila, é essa imagem todinha que você está vendo aqui agora no slide, certo? Olha aí, ó, menos positivo dentro, mais positivo fora. Você pode ver que se estende todinho, ó, mais positivo fora do axônio, mais positivo fora do axônio, menos positivo dentro do axônio. Sacou a jogada? Bom, quando isso acontece, o neurônio está em repouso. Eu chamo isso de potencial de repouso. Significa que o neurônio não está estimulado. Eu digo, então, que o neurônio está, essa é a palavra que a gente usa, tá? Polarizado. Pronto, galera, você está vendo nesse exato momento um neurônio polarizado. Ele está em repouso. E outra, se você for determinar aqui dentro, né? Vou até circular aqui, ó. Se você for determinar aqui dentro a diferença de potencial, lembra? Na física, DDP, você vai encontrar aqui dentro o valor de menos 70 milivolts. Então, quando o neurônio está em repouso, a diferença de potencial dentro do neurônio é de menos 70 milivolts. Não aconteceu absolutamente nada nesse momento. Pega a tua apostila, lê lá comigo. Impulso nervoso. As alterações elétricas na membrana plasmática do neurônio, durante o impulso nervoso, ocorrem devido a mudanças temporárias em sua permeabilidade dos íons potássio e sódio. Lembra? Bomba de sódio e potássio. Neurônio em repouso. É a primeira imagem que está aqui. A superfície interna da membrana plasmática mantém-se eletricamente menos positiva que a externa. O que equivale a dizer que o interior da célula é eletricamente negativo em relação ao exterior. Menos potássio dentro, mais sódio fora. No neurônio em repouso, quero que você grife isso, no neurônio em repouso, é essa imagem, a DDP, diferença de potencial entre as duas faces da membrana plasmática, é da ordem de, lá no lado direito, ó, menos 70 milivolts. Essa DDP denomina-se potencial de repouso. Então eu tenho o neurônio em repouso. Tudo bem, pessoal? Até aí tá na boa? Então vamos continuar. Agora eu vou mudar de imagem. Calma. Você percebeu o que aconteceu, né? Então nós tivemos aqui um estímulo, corpo celular, e aí o estímulo entrou no axônio. Quando o estímulo entra no axônio, inverte. Como assim inverte, professor? Bom, agora sabe o que vai acontecer? O sódio Na+, ele entra para a célula. Ele vai entrar para o transporte passivo agora. Professor, e o potássio? O potássio sai. Então agora eu tenho entrada de sódio e aqui fora eu tenho a saída de potássio. Então, galera, nós tivemos uma inversão agora. Então, aqui fora do neurônio está eletricamente negativo. E dentro do neurônio está eletricamente positivo. Eu vou repetir. O que eu tenho agora nesse exato momento? Mais sódio dentro e tenho potássio fora, menos potássio fora. Menos potássio fora, mais sódio dentro. Então, agora eu tenho mais positivo dentro e menos positivo fora, ou seja, negativo do lado de fora, positivo do lado de dentro. Então você acaba de falar que o neurônio que antes estava polarizado, agora ele está despolarizado. Sacou a jogada? Então esse círculo aqui significa que o neurônio agora está despolarizado. Eu chamo isso de potencial de ação. Pronto, o neurônio agora foi exatamente o quê? Né? Estimulado. Professor, você falou que ali atrás, quando ele estava em repouso, o valor era de menos 70 milivolts. E agora, professor? Bom, agora mudou. Ó, agora, se eu medir a diferença de potencial aqui dentro, ó o valor que vai dar agora, ó, mais 40 milivolts. Quer dizer que agora o neurônio está estimulado. Então, vamos lá.
Neurônio estimulado ou despolarizado. Ocorre uma onda de alterações elétricas que percorre a membrana do neurônio. Sempre no sentido dos dendritos para o axônio. Eu estou falando isso toda hora. Dendritos para axônio. Põe lá. Dendritos para axônio. A despolarização consiste em uma inversão brusca das cargas. Neste local, a superfície interna da membrana torna-se momentaneamente mais positiva. Então, internamente, agora ele está mais positivo que a externa. Com a DDP passando dos menos 70 milivolts, para mais 40 milivolts. Para mais 40 milivolts. Essa DDP denomina-se potencial de ação. Certo, pessoal? Tranquilos? Olha o que vai acontecer agora. Daqui a pouco eu vou juntar os três, tá? Olha o que vai acontecer agora. Agora, gente, tá? Eu quero que você faça o seguinte, por favor. Eu quero que todo mundo foque essa área aqui, ó. Você vai focar essa área, como essa área ainda continua focada, e aí eu mudei de imagem, eu ainda quero que você foque a mesma área. Tudo bem? Primeiro ele estava em repouso, polarizado. Depois ele, né, mudou as inversões das cargas, despolarizado, e de repente ele voltou ao normal. Você viu essa área que ela voltou ao normal? O potássio voltou a entrar e o sódio voltou a sair. Ô, professor, então quer dizer que agora o neurônio voltou a ficar em repouso. Concordo com você. Ele voltou a ficar em repouso. Inclusive, se eu for medir aqui dentro de novo, vai dar quanto aqui dentro agora de novo? Menos 70 milivolts. Ele está em repouso. Mas aí a gente faz assim, ó, vem comigo. Ele estava polarizado, ele despolarizou e voltou ao normal. Quando ele volta ao normal, você fala que ele ficou repolarizado. Inclusive, galera, agora a gente faz o seguinte, ó, tá? O que acontece agora é o seguinte: ele estava polarizado, ficou despolarizado e aí repolarizou. Sabe quanto tempo que leva para sair do polarizado, despolarizado e repolarizado? Isso é muito rápido. Isso leva, em média, de 0,0015 segundos. Entendeu? É extremamente rápido. Então, ó, pega a tua apostila. Essa inversão de DDP dura cerca de 0,0015 segundos. E a situação de repouso é rapidamente restabelecida. Fenômeno conhecido como repolarização. Repolarização. E todo esse procedimento ocorre ao longo do axônio. Vamos resumir agora? Olha que massa aqui, ó. Então vamos lá. Gente, se eu pegar aqui a primeira região aqui, vou pegar essa regiãozinha aqui, tá bom? Se eu pegar essa regiãozinha aqui, ele está em repouso. Então eu falo que ele está polarizado. Qual é o valor mesmo da carga elétrica aqui dentro? Menos 70 milivolts. De repente, ele foi estimulado. Lembrou? Então agora ele está polarizado. Essa região. O valor aqui dentro passou para quanto? Mais 40 milivolts. E aí ele voltou ao normal. Tá vendo que ele voltou ao normal? Então ele repolarizou. Voltou a quanto aqui dentro? Menos 70 milivolts. Lembra ali atrás? Para sair do menos 70, ir para mais 40 e voltar para menos 70? Qual é o tempo que leva mesmo? 0,0015 segundos. Gente, você percebeu aqui, ó, né? O estímulo ele se propaga ao longo do neurônio. Então, ó, eu tenho imagem 1, eu tenho imagem 2, eu tenho imagem 3. Aqui está polarizado. Professor, e aqui, hein? Aqui também está polarizado. Concorda? Agora vamos fazer o seguinte, olha lá. Essa primeira imagem embaixo do número 2 está despolarizado. Professor, e aqui? Como é que está aqui, professor? Aqui não aconteceu nada ainda. Aqui está polarizado. Certinho? Vamos para a terceira imagem. Aqui voltou ao normal a primeira imagem. E aqui agora ele foi estimulado, não foi? Então aqui você fala que ele está despolarizado. Gente, isso é uma onda. Isso é muito rápido. Tá? Isso é muito rápido. Quer ver? Olha essa imagem. Olha lá o que está acontecendo. Ó. Polarizado. Fica olhando. Ó. Despolarizado. Repolarizado. Olha que massa. Ó. Polarizado. Despolarizado e repolarizado. 0,0015 segundos. Isso é uma velocidade de aproximadamente, quanto que eu falei lá atrás? 200 metros por segundo. Eu sei que já está chato, mas vamos lá. Superfície interna nesse movimento, menos 70 milivolts. Pronto. Despolarizou, mais 40 milivolts. Repolarizou, menos 70 milivolts. Tá joia? Tranquilos?
Beleza? Bom, vamos lá então, tá? Eu quero que você agora, por gentileza, vire a tua folha. A propagação do impulso nervoso eu já te ensinei, que é o sentido da sinapse. Como é que é mesmo, pessoal? Vamos lá? É dendrito, o que mais? Corpo celular, axônio, e ó, não há contato físico entre os neurônios, existe um espaço. Esse espaço é sinapse. Aí ele começa tudo de novo: dendrito, corpo celular, axônio, sinapse. Dendrito, corpo celular, axônio, sinapse. Então tá aqui, ó. Começa pelo dendrito, vai para o corpo celular, vai para o axônio, e aí ocorre a mediação química entre os neurônios de uma região que não há contato físico, chamado sinapse. Nunca o inverso, eu vou repetir, nunca o inverso. É sempre dendrito, corpo celular, axônio. Então vai, propagação do impulso nervoso. O impulso nervoso é a propagação do potencial de ação. Se ele tivesse em repouso, é potencial de repouso. Se está estimulado, é potencial de ação. Ao longo do neurônio. Sentido da propagação, é só copiar o que eu coloquei ali embaixo, galera. Ó, dendrito, corpo celular, axônio, sinapse. Dendrito, corpo celular, axônio, sinapse. Dendrito, corpo celular, axônio, sinapse. Sempre esse sentido. Bom, acredita-se que a velocidade de um impulso nervoso em neurônios mielinizados, lembra? Mielinizados, aquele que tem bainha de mielina, pode atingir até, falei lá atrás, 200 metros por segundo. Que passando para quilômetros por hora dá quanto? 720 quilômetros por hora. Certo, pessoal? Bom, vamos aproveitar essa imagem, né? Vamos aproveitar essa imagem aqui. Existem dois tipos de sinapse, a elétrica e a química. A mais comum que a gente tem no corpo é a química. É aquela que envolve a transmissão de mediadores químicos, adrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina, glutamato, né? Beleza? É a mais comum. Agora existe a sinapse elétrica, é a mais rara de todos. A elétrica é aquela que ocorre em movimentos repetitivos. É isso aí, você já lembrou aí, ó. Né? Batimento do coração, lembra? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Essas são sinapses elétricas, tá? Inclusive, você sabe, com a pessoa que tem parada cardíaca, lembra? Ele precisa, né, restabelecer o seu batimento cardíaco através de choques elétricos. Estão lembrados? Mas vamos lá. Sinapse elétrica, grifa para mim lá. Entre neurônio é muito rara. Entre neurônios é muito rara. Ocorre nos vertebrados, por exemplo, na região do sistema nervoso central, relacionados com a produção de movimentos, grifa, rápidos e repetitivos. Ocorre também entre células da musculatura lisa, esôfago, útero, intestino grosso, intestino delgado, e entre células da musculatura cardíaca. Ele está falando do músculo do coração, miocárdio. No coração, o estímulo gerado no nó sinoatrial é transmitido rapidamente de célula a célula através do sistema, através de sinapses elétricas, permitindo sua contração sincrônica do batimento cardíaco. Bom, galera, a nossa aula de hoje não é sobre o coração, tá? Mas só para você tomar cuidado, né? Existe aqui a veia pulmonar, né? Vamos só para a gente lembrar aqui rapidão, né? E aí, eu vou fazer aqui um esqueminha bem rapidinho aqui, né? Nós temos aqui a veia cava superior, veia cava inferior, beleza, pronto. Faltaram aqui, né? Depois a gente vai colocar artéria aorta, depois artéria pulmonar, enfim, tá? Eu vou colocar só aqui para sobrar um espaçozinho lá em cima. Essa região aqui, ó, é o átrio direito, certo? Entre o átrio direito e a veia cava superior, essa região que eu estou pintando aqui, é uma região que a gente chama de nó sinoatrial, certo? Seria o nosso marcapasso cardíaco. O nó sinoatrial, ele por si só, tá? Ele consegue produzir os próprios impulsos nervosos elétricos, que faz com que o coração consiga pulsar, né? Independentemente dos outros órgãos. Tanto você já viu imagens de coração que fica pulsando fora do corpo. É essa região chamada de nó sinoatrial que fica entre o átrio direito e a veia cava superior. É ela que produz os impulsos nervosos elétricos. Vamos agora lá para baixo, sinapse química. Estamos acabando já. É o tipo mais comum. É essa imagem que você está vendo aqui na lousa. É, né, dos neurônios. É o tipo mais comum de sinapse nervosa. Caracteriza-se pela ausência do contato físico. A ausência do contato físico entre os neurônios, nos locais da passagem do impulso nervoso. As extremidades axônicas são dilatadas, então se eu pegar a extremidade, vou pegar uma extremidade aqui, ó. Falei lá no começo da aula, isso aqui é chamado de telodendro, lembra? Então as extremidades são dilatadas. Aqui nessas extremidades é onde ficam os neurotransmissores, adrenalina, acetilcolina.
E seu citoplasma apresenta bolsas, vesículas membranosas repletas de substâncias denominadas neurotransmissores ou, né, mediadores químicos. Quando o impulso nervoso chega nessa região que eu estou pintando aqui, ó, dilatada, né? Lembra? Tudo isso a gente chama de telodendro, né? Aqui é o axônio e esse aqui é telodendro. Muito bem. Se funde a membrana plasmática, liberando os neurotransmissores no espaço sináptico por exócitos. São as vesículas. Exócitos são as vesículas. Então, lembra que entre um neurônio e outro não existe contato físico, existe um espaço. Dá uma olhada aqui, imagem massa aqui, ó, tá? Os neurotransmissores sendo liberados, olha, gente, tá? Essa região entre um neurônio e outro, a gente chama de sinapse, correto? Professor, quais são os neurotransmissores? Bom, a gente ia ver esse sistema nervoso, mas eu já coloquei aqui para você os neurotransmissores. Olha lá que massa, ó. Acetilcolina, dopamina, serotonina, glutamato, catecolaminas, que são a epinefrina, norepinefrina, e as endorfinas. Essa imagem aqui já dá uma ideia do que eu quero dizer, né? Acetilcolina tem a ver com aprendizagem, é um neurotransmissor não excitatório, depois você copia. A dopamina é o neurotransmissor, né, do prazer. Tem pessoas que são fascinadas por chocolate, por bebidas alcoólicas, enfim, né? É a sensação de prazer, né? Dopamina liberada após o ato sexual em grande quantidade, dopamina. Serotonina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio da alegria. Pessoas depressivas tomam medicamentos à base de serotonina para melhorar o humor. Glutamato, né? O mediador químico da aprendizagem. Catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, lembra? Acelera os batimentos cardíacos, excitatório. E as endorfinas são analgésicos, né, para combater dores. Então vamos lá. A acetilcolina é responsável por estimular ou inibir ações musculares. Grifa para mim isso aí. Também está associado com atenção, despertar, grifa, aprendizagem e memória. Pessoas com doença de Alzheimer geralmente são encontradas por ter um nível significativamente mais baixo de acetilcolina. Pessoas com Alzheimer. Dopamina é o neurotransmissor da sensação do prazer, lembra? Da satisfação. Controla os movimentos voluntários do corpo, está associado com o mecanismo de, grifa lá, recompensa do cérebro. Regula emoções agradáveis, grifa lá. Drogas como álcool, cocaína, heroína, nicotina, ópio pode aumentar o nível desse neurotransmissor. A diminuição do nível de dopamina está associada com a doença de Parkinson, enquanto pacientes de esquizofrenia são geralmente encontradas, né, por ter um excesso de dopamina nos lobos frontais do cérebro. Dopamina. Serotonina é um neurotransmissor inibitório, é encontrado por ter um efeito significativo sobre, grifa lá, emoção, humor e ansiedade. Está também envolvido na regulação do sono, vigília da alimentação. Em nível significativamente mais baixo, está associado a doenças como, grifa lá, depressão. Serotonina é o mediador químico da felicidade. Ideação suicida e transtorno obsessivo compulsivo, né, quando a pessoa tem nível muito baixo. Muitos medicamentos antidepressivos funcionam afetando o nível desse neurotransmissor. E aí, galera, chegamos no glutamato, que é o hormônio da aprendizagem, né? É um neurotransmissor excitatório comumente encontrado no sistema nervoso central. O glutamato tem funções tais como, grifa, aprendizagem na memória, né? Relacionado principalmente. E aí, epinefrina ou norepinefrina, as famosas adrenalina, lembra? Epinefrina ou adrenalina, norepinefrina ou noradrenalina. A adrenalina é um neurotransmissor excitatório, que é derivado da norepinefrina. A epinefrina controla o foco mental e a atenção, lembrando que epinefrina também chama-se adrenalina. A noradrenalina também chama-se norepinefrina. É um neurotransmissor excitatório, regula o humor, emoção física e mental. O aumento da secreção de noradrenalina aumenta a frequência cardíaca, consequentemente a frequência respiratória, consequentemente a pressão arterial. E as endorfinas, analgésicos. É um neurotransmissor de grande ação analgésica. Pessoal, é de praxe, todo mundo sabe. Eu sempre faço no mínimo 2 questões. Eu peguei 2 questões da sua apostila. Quero que você pegue a questão de número 3. Vai lá, vai na questão de número 3. Essa é uma questão bem legal, que vai envolver tudo aquilo que a gente aprendeu agora. Vamos lá.
Vou fazer aqui com você. Em relação à condução do impulso nervoso e considerando os desenhos abaixo, assinados por posições corretas. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar o nome? O número 1 está na cara, né, gente? Ele corresponde a quem? Aos dendritos. O número 2, ao corpo celular. Eu vou preencher aqui, porque daí fica mais fácil para a gente responder. O número 3, lembra? É o axônio. O número 3 é o axônio. O número 4 está apontando para o estrangulamento. Como é que chama? Nó de Ranvier. E o número 5 é a região, né, entre um neurônio e outro. Lembra? Não há contato físico. Sinapse. Depois que eu vi essa questão, tinha um erro nessa questão. Ele colocou nitrogênio e potássio. Arruma aí, não é nitrogênio. É sódio. É sódio e potássio, tá? Eu até alterei aqui, agora, depois que eu vi, mas é um erro da questão mesmo, do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, gente, vamos lá. Professor, aqui o sódio está entrando, ó, tá ficando positivo aqui dentro, professor, ó, e negativo lá fora. Então quer dizer que ele está estimulado. Se ele está estimulado, você fala que ele está despolarizado. Lembrou? Eu chamo isso aqui de potencial. Se ele está despolarizado, como é que chama? Potencial de ação. Agora, o número 7 é quando o neurônio está em repouso, lembra? Positivo fora, negativo dentro. Então, número 7 você fala que ele está nessa região polarizado. Então, aqui a gente chama de potencial de repouso. É uma das questões que eu acho mais difícil da apostila. E você vai ver agora que não tem nada de difícil, ela é fácil, né? Olha lá que massa. Agora é só gabaritar, só correr para o abraço aqui. Então vamos lá, gente. As regiões, vamos lá, 1, 2 e 3 do desenho representam respectivamente axônio, corpo celular e dendrito. Tá errado, né? É dendrito, corpo celular e axônio. A região 5 do desenho é o local onde ocorre a sinapse. Verdade. Região 5 ocorre sinapse. Perfeito. Bateu. Então o item 2 está correto. A região 6 do desenho indica que aquela parte da fibra está polarizada. Peraí, região 6? Não, a região 6 está despolarizada. Está errada. A região 7 do desenho mostra que aquela parte da fibra está em potencial de ação. Não. 7, ó, potencial de repouso. A propagação do impulso nervoso no neurônio ocorre sempre de 3, 2, 1. Não. É 1, 2, 3. Dendrito, corpo celular e axônio. A região 4 do desenho, todo mundo olhando para a região 4, né? A região 4 é o nó de Ranvier. A região 4 do desenho representa o nódulo de Ranvier, ok. Tais nódulos são vistos somente em neurônios mielinizados, é verdade. E são responsáveis pelo aumento da velocidade do impulso nos mesmos, verdade. Como a inversão da polaridade na fibra ocorre somente nesses nódulos, o impulso se propagará saltando de nódulo em nódulo e aumentando sua velocidade na fibra, é verdade. Propagação saltatória, 32 mais 2, gabarito 34. Legal essa questão, hein, gente? Muito legal. E aí chegamos numa outra parecida, né? Mas vamos lá. O tecido nervoso é um dos 4 tipos de tecidos presentes no corpo humano. Ele é fundamental na coordenação das funções de diferentes órgãos. As células responsáveis pelas suas funções são os neurônios. Figura 1. Depois a gente responde. Vai lá. Número 1. Vamos colocar o nome. Dendritos. Correto? Então, o número 1 está representando os dendritos. O número 2, né, ele está chegando lá no meio, né? O número 2 é o axônio. Ok. O número 3 é a bainha de mielina, tá? O número 3 é a bainha de mielina. Eu não sei se ele colocou bainha de mielina no exercício ou se ele colocou oligodendrócito ou célula de Chivan. Depois a gente vê a questão como é que ficou. Bainha de mielina. O número 4 é o núcleo. O número 4 é o núcleo, correto? Ele está apontando para o núcleo celular. E o núcleo celular, desculpa aí, gente, ainda não peguei a mãe dessa canetinha. O núcleo celular, tá? Ele está dentro da região 5. A região 5 a gente chama de corpo celular. Tá, então vamos lá. Com base nos seus conhecimentos, é errado afirmar. Geralmente o sentido de propagação do impulso nervoso é de A para B. Pera aí. A é um neurônio, B é outro. Não, 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 não. Ele não vai de A para B. Ele vai de B para A. Dendrito, corpo celular, axônio, sinapse. Dendrito, corpo celular, axônio, sinapse. Então é de B para A. Pronto, já achei a resposta. Já achei a resposta errada. É a letra A. Tanto a estrutura representada pelo número 1 quanto 2 são ramificações do neurônio. Bom, A1 é dendrito, A2 é axônio, é verdade. Sendo que geralmente A2 é a única, geralmente, né, é a única e mais longa, é verdade. O axônio geralmente é único e longo. A B está certa, ele quer o errado. A estrutura número 3
bainha de mielina, pode ser formado pela célula de Schwann, beleza, célula de Schwann, né, bainha de mielina, que forma bainha de mielina, ela desempenha um papel protetor, isolante e facilita a transmissão do impulso nervoso, verdadeiro, saltatório o impulso. A estrutura de número 4 está no centro metabólico do neurônio, é verdade, o núcleo. Ele também se encontra, nele também se encontra a maioria das organelas celulares, certinho, perfeitíssimo. Considerando o sistema nervoso central, a região número 5, que é o corpo celular, está presente na substância cinzenta e ausente na branca. Perfeito. O corpo celular na substância cinzenta, neurofibras, dendritos e axônio na substância branca. Letra A, resposta errada. É isso aí, galerinha. É isso aí, tá? Eu agradeço vocês, né? Eu acho que foi uma aula muito produtiva, muito legal. E um grande abraço aí, né, para cada um de vocês. Opa, arrumar o cabelo aqui. Valeu? Gente, fechamos aí e estão prontos aí para dúvidas aí para o que você precisar. Grande abraço aí para vocês. Tchau.